O ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Vorcaro, e mais juntamente com o Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, são muito amigos, tanto assim que degustaram uísque juntinhos, em Londres. O famoso uísque, um dos uísques mais caros do mundo, o Macallan, custou 3,2 milhões de reais a degustação de uísque. Olha que maravilha! Com ministros, Vorcaro e Moraes degustaram uísque em Londres, diz matéria do Pleno.news. Encontro de aproximadamente 2 horas aconteceu na capital britânica em 2024. Dali Macallan, 12 anos. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal participou em abril de 2024 de uma degustação, chegou d'água na boca, degustação do famoso uísque Macallan, em Londres, ao lado do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, e de figuras como o diretor-geral da Polícia Federal, ex-segurança do Lula, o Andrei Rodrigues. Nunca se esqueçam disso, esse detalhe, ex-segurança do Lula. O encontro ocorreu no George Club, um clube privado localizado em uma das áreas mais caras da capital britânica. E, olha, menino, quer ser menina, quer ser ricaço, entre para a magistratura. Mas entre logo para um tribunal, vai ser ricaço de qualquer maneira, porque nós estamos vendo os penduricários, mas quer ser ricaço mesmo, andar onde andam os bilionários, os lords ingleses, torne-se ministro de Tribunal Superior, principalmente da Suprema Corte. Aí você vai subir de vida rápido, tá? Você vai morar no Jardim América, em São Paulo. Você vai poder degustar uísque Macallan no George Club, clube privado localizado em uma das áreas mais disputadas da capital britânica. Isto é, confissão de conduta incompatível com o cargo. Porque um sujeito desse, andar com um banqueiro numa relação tão íntima, tomando esses uísques, com esses relógios caríssimos que anda, com essas gravatas caríssimas, mas a gente viu, 80 milhões de reais do Banco Master foi transferido para a dona Vivi. Isto também foi revelado pelos documentos que estão saindo do celular do Daniel Vorcaro. Gente, até quando? Senado Federal, até quando? Até quando? Nós estamos vendo uma super casta de juízes ultra ricos, inexplicavelmente ultra ricos. São resorts, são Macallans, são mansões de não sei quantos milhões. São institutos que têm um patrimônio incrível, né? Como esse, o Lax Institute do Alexandre de Moraes. Isso não está cheirando bem. Está cheirando bagre, passado, com jeitão de bagre. É um baita hipopótamo na sala. Aliás, os russos têm um ditado, né? Quando a coisa está empacada, está atolada, a situação do Dr. Moraes está empacada, atolada. Falei de hipopótamo, eu lembrei, né? Ó, Niliorqueta rabota isibolota tatsibigmota. Ó, difícil tarefa essa de arrastar o hipopótamo do pântano. Assim está. A credibilidade do Dr. Moraes está atolada. Tá difícil explicar o inexplicável. O ministro Alexandre de Moraes participou em abril de 2024 de uma degustação do famoso uísque Macallan, em Londres, ao lado do banqueiro Daniel Vorcaro e de figuras como o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O encontro ocorreu no George Club, um clube privado localizado em São Pica-Pau, localizado em uma das áreas mais caras da capital britânica. São Pica-Pau. A reunião teve duração aproximada de 2 horas e reuniu autoridades brasileiras que estavam na cidade para o primeiro fórum jurídico Brasil Ideias, realizado entre 24 e 26 de abril de 2024 com patrocínio do Banco Master. Durante a experiência, os convidados participaram de uma degustação do uísque escocês Macallan e tiveram acesso a charutos oferecidos no local.
de acordo com documentos da organização do evento encaminhados pela Polícia Federal à CPMI do INSS. Agora, por que encaminhou? Por que a Polícia Federal encaminhou para a CPI do INSS documentos que demonstram seu diretor-geral num grau de intimidade, de promiscuidade tamanha, tomando uísque com esses caras? Porque o Mendonça proibiu que o diretor-geral tenha acesso às investigações do MASP. E aí nós nos perguntamos, e proibiu mais, que até as altas autoridades da República, com exceção do Mendonça, estão proibidos de terem acesso, porque o inquérito é sigiloso. Como é que o Moraes disse que teve acesso e fez uma análise técnica quando ele disse que ele não era ele, conversando com o Vorcaro? Tá estranho isso. Doutor Mendonça tem que explicar isso. Meus amigos, a degustação custou $640 mil, valor equivalente a mais ou menos 3.200.000 reais na cotação da época. O montante incluiu a experiência como um uísque, além de serviços gastronômicos e de entretenimento oferecidos no clube. Opa, não teve festinha não, Vorcaro? Não teve daquelas festinhas com as coelhinhas? Cerca de 40 pessoas participaram do encontro. Entre os presentes estavam Moraes, também estava o diretor da Polícia Federal, André Rodrigues, estava lá Dias Toffoli, Benedito Gonçalves, missão dada, missão cumprida, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, o então Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, além do próprio Daniel Vorcaro. Isto é uma esculhambação. É preciso que alguém diga, isto é uma esculhambação. Altos pseudo-dignatários da República se esbaldando em uísque Macallan. 3 milhões, de uma sentada, esses caras torraram 3.200.000 reais. Em Londres, num clube fechado. Estas são as autoridades que defendem a democracia no país? Foi para isso que trancafiaram o terrível golpista Bolsonaro? Para se esbaldarem desta forma indigna, ultrajante? Mas isso é para defender a democracia. Ontem alguém disse assim, o STF está cobrando um preço muito caro por ter salvado a democracia. Caríssimo, são bilhões. Foi uma bela sacada, me esqueci quem foi que disse isso, foi algum jornalista aí nas redes. Porque os jornalistas romperam, com esses sheiks. São sheiks. Só que os poços de riqueza não são deles, como dos sheiks dos petrodólares. Os poços são do povo. Você consegue conceber que alguma coisa está muito podre num país onde estavam aqui, olha, 2 ministros do STF, o Dias Toffoli, para ver que a relação do Dias Toffoli e do Moraes com o Vorcaro é profundíssima e de há muito tempo. E não é a primeira vez que desse seu lado Vorcaro saem notícias de que o Alexandre de Moraes se esbalda fumando uísque fumando uísque, bebendo uísque e fumando charuto com o Alexandre de Moraes. Não é a primeira vez que frequentava a mansão. A mansão de Brasília, que tem um subsolo, que tem 2 ou 3 poltronas, onde tem uísques e destilados exclusivos. E também disse, ele negou, mas certamente há provas de que ele foi até Trancoso, no Cine Trancoso. Não sei se a dona Viviane está gostando disso. Mas olha o Dias Toffoli de novo aí em Londres. Você consegue conceber uma república onde juízes que ganham 45 mil reais frequentam o George Club exclusivo dos altos bilionários britânicos? Então estavam lá Dias Toffoli, Moraes do STF, este outro que o filho veste Prada, esse Benedito Gonçalves, missão dada, missão cumprida, do STJ, estava o Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, foi tocar trompete lá nesse clube, no George Club. É por isso que ele não. Veja, o Paulo Gonetti estava com o Vorcaro, fumando charuto, tomando uísque Macallan. É por isso que ele sentou em cima do parecer que ele devia ter dado antes do Mendonça decretar a prisão do Vorcaro. Esses sujeitos todos são suspeitos. Eles não podem julgar o Banco Master. Este Paulo Gonetti não pode atuar como Procurador-Geral da República, como Dominis Litz,
como senhor da acusação, não pode atuar como fiscal da lei também, nesse caso do Banco Master. Ele tomava uísques. Ele também participava dessa esculhambação. 3.200.000 reais em 2 horas de degustação de Macalã. É por isso que eles querem os manés no cabresto. É por isso que eles querem os manés nos cabrestos. Dê seu like, inscreva-se, confira sua inscrição agora, por favor. Compartilhe, comente. Eu acho que esse vídeo vale você ir até a aba Seja Membro e se tornar membro. Se aparecer o botão hypar, clique aí para esse vídeo chegar a mais pessoas.